Marlene vai aproveitar uma grande oportunidade para se vingar de Zélia e jogar uma bomba no colo de Juliano. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, depois de flagrar seu amante aos beijos com outra, a secretária vai engolir o choro e agir na surdina para dar o troco. Ao perceber que Zélia está se encontrando com Basílio às escondidas, Marlene não vai perder tempo e vai correr para contar tudo a Juliano. O empresário, furioso, vai invadir a sala de Basílio e pegar os dois no flagra, decretando o fim de sua relação com Zélia. Enquanto ela se desespera com a humilhação, Marlene comemora sua vingança bem-sucedida. Tudo deverá acontecer logo após Marlene sentir o rosto queimar de vergonha e o coração apertar de ciúmes ao flagrar Juliano e Zélia aos beijos. Ela pisca algumas vezes, tentando disfarçar seu desconforto, mas seu corpo inteiro denuncia sua reação. Com passos apressados, ela volta para sua mesa na secretaria, sem nem olhar para trás. Enquanto isso, Juliano percebe a presença de Marlene e se afasta de Zélia no mesmo instante. Seu olhar fica tenso e ele passa a mão na nuca, preocupado. Ele então murmura para si mesmo, com um tom apreensivo: droga! Zélia, por outro lado, solta uma risada debochada ao perceber a preocupação dele. Ela cruza os braços e afirma sarcástica: relaxa, Juliano. A sua amantezinha não vai contar nada pra ninguém. Juliano se vira para ela e fala, irritado: você não tem certeza disso? Se ela abrir a boca, estamos ferrados. Zélia ergue uma sobrancelha e solta um sorriso cínico antes de afirmar venenosa: se ela contar, eu também conto que ela tem um caso com você. Afinal, eu sei muito bem disso. Juliano estreita os olhos furioso e rosna entre os dentes: cala a boca, Zélia. Você só vai piorar as coisas. Eu não quero outro escândalo. Zélia dá de ombros, indiferente, e se afasta com um sorrisinho provocador. Problema seu. Ela então sai andando com passos firmes, sem se importar nem um pouco com a preocupação de Juliano. Na secretaria, Marlene está sentada em sua mesa, respirando fundo, tentando controlar o choro que insiste em vir. As palavras de Juliano e os momentos que passaram juntos passam por sua cabeça como um filme. Ela engole seco e murmura para si mesma, com um tom amargo: eu sou só mais uma para ele. Eu não sou especial. A dor daquela constatação aperta ainda mais seu peito. Mas antes que ela possa se recuperar do choque, escuta o som de saltos batendo no chão. Ela levanta o olhar e vê Zélia se aproximando. Zélia joga sua bolsa com força sobre a mesa de Marlene, fazendo alguns papéis se moverem. Ela então inclina levemente o corpo e afirma com um olhar ameaçador: é bom que você fique de bico calado sobre o que viu. Marlene arregala os olhos, surpresa com a atitude. Zélia sorri de canto e continua, venenosa: porque se você falar, quem vai se prejudicar é você. Marlene sente um arrepio percorrer sua espinha, sem conseguir reagir. Zélia então se endireita e caminha em direção ao elevador, sem olhar para trás. Marlene fica ali, parada, tentando processar o que acabou de acontecer. Seu coração está acelerado e sua mente confusa. Mas uma coisa era certa: ela não fazia ideia do quão fundo essa história ia se tornar. Logo depois, Marlene ainda está sentada à sua mesa, tentando manter a compostura depois do confronto com Zélia. Mas seu coração está acelerado e sua mente não consegue esquecer a cena de Juliano e Zélia aos beijos. É então que Juliano sai de sua sala, ajustando a gravata, e caminha até ela com passos determinados. Ele para ao lado da mesa e afirma, tentando soar calmo: Marlene, eu posso explicar o que você viu. Marlene levanta os olhos lentamente para ele.
tentando esconder o turbilhão de emoções que sente. Ela força um sorriso frio e responde, fingindo indiferença: "Você não me deve satisfações, Juliano." Juliano franze a testa, sentindo a frieza na voz dela. Marlene então acrescenta, sua voz agora carregada de ironia: "Na verdade, se tem alguém para quem você deve satisfações, essa pessoa é sua esposa. Eu sou só uma secretária." Juliano estreita os olhos e retruca, firme: "Você não é só uma secretária, e você sabe disso." Marlene sente seu estômago revirar. Ela segura o olhar dele por um momento e então se levanta, ajustando os papéis na mesa com rapidez, como se quisesse encerrar aquela conversa. Ela então afirma com um tom cortante: "Eu não sei de nada, Dr. Juliano, e é melhor que continue assim." Sem esperar resposta, ela se vira e caminha com passos firmes em direção à sala de reuniões. Juliano fica ali, parado, observando-a se afastar, seu semblante carregado de pensamentos. Ele sabia que tinha perdido um pouco do controle da situação. Mais tarde, depois do expediente, Marlene está na casa de Anita. Ela segura uma xícara de café entre as mãos, sentada no sofá, enquanto Anita a observa com atenção. Marlene solta um suspiro pesado antes de desabafar: "Foi horrível, Anita, ver ele aos beijos com aquela mulher." Anita cruza os braços e inclina levemente, analisando a amiga. "E o mais irônico", continua Marlene, soltando uma risada amarga, "é que eu nem posso falar nada, porque no fim das contas eu sou só mais uma amante com ciúmes de outra amante." Anita então afirma, com um tom firme: "Essa situação é mesmo complicada, mas quer saber? Isso só serviu para abrir seus olhos. Tá na cara que o Juliano é um safado, que só se aproveita das mulheres. Ele não respeita nem a própria esposa." Marlene encara a xícara em suas mãos, refletindo. Depois de alguns segundos de silêncio, ela levanta o olhar, agora com um brilho diferente nos olhos. Ela então afirma com um tom decidido: "E é por isso que eu vou fazer melhor do que simplesmente esquecer." Anita franze a testa surpresa e pergunta: "O que você quer dizer com isso?" Marlene coloca a xícara sobre a mesa, cruza os braços e responde com um sorrisinho vingativo: "Eu vou descobrir um podre da Zélia, só para me vingar do jeito que ela falou comigo hoje." Anita arregala os olhos, pegando a amiga de surpresa. "Marlene, você tem certeza disso?" Marlene assente, determinada. Ela sabia que não podia mudar o que sentia por Juliano de uma hora para outra, mas podia pelo menos dar o troco em Zélia. E isso era um bom começo. No dia seguinte, a manhã na perfumaria carioca segue como de costume. Marlene está sentada em sua mesa, organizando alguns documentos, tentando manter sua mente focada no trabalho. Mas a verdade é que sua cabeça ainda está a 1000 por hora com os acontecimentos do dia anterior. Ela respira fundo, tentando afastar aqueles pensamentos, quando Basílio surge à sua frente, com seu típico sorriso carregado de segundas intenções. Ele se inclina levemente sobre a mesa e afirma com um tom casual: "Marlene, preciso que você autorize a entrada da senhorita Zélia na minha sala. Temos um assunto a tratar." Marlene franze a testa, surpresa com o pedido, e repete: "Zélia." Basílio sorri de canto e confirma: "Sim, diga-se a ela que pode ir direto para minha sala quando chegar." Marlene aperta os lábios, segurando a curiosidade, mas assente: "Pode deixar." Assim que Basílio se afasta, ela cruza os braços e murmura para si mesma: "Tem coisa aí, e eu vou ficar de olho." Pouco tempo depois, Zélia chega à perfumaria. Ela caminha com passos firmes, sem nem se dar ao trabalho de olhar na cara de Marlene. Marlene, por sua vez, revira os olhos
já desgostosa com a atitude dela. Com um sorriso forçado, ela anuncia: "O Sr. Basílio já está te esperando na sala dele." Zélia não responde, apenas continua andando como se Marlene fosse invisível. Assim que Zélia entra na sala e fecha a porta, Marlene observa atentamente, sentindo seu instinto aguçar. Ela estreita os olhos e murmura para si mesma: "O que será que está rolando aqui?" Dentro da sala, Zélia joga a bolsa sobre uma cadeira e encara Basílio com um olhar provocativo. Ela então comenta, cruzando os braços: "Achei que você não ia me chamar nunca." Basílio solta uma risada baixa e caminha até ela, passando os dedos pelo próprio queixo enquanto a observa com admiração. "Ah, minha querida, eu jamais cometeria uma loucura dessas. Uma mulher como você não se deixa esperando por muito tempo." Ele dá um passo à frente, estreitando os olhos com um sorriso sugestivo, e então acrescenta: "E além do mais, você é linda demais para ser deixada de lado." Zélia solta uma risada divertida e então rebate: "Basílio, você fala muito, mas age pouco." Sem esperar mais, ela se inclina e o puxa pela gravata, avançando em cima dele e o beijando com intensidade. Basílio corresponde na hora, envolvendo a cintura dela e aprofundando o beijo. Os dois se entregam àquele momento, completamente esquecidos do mundo ao redor. Mas o que eles não sabem é que do lado de fora, Marlene está prestes a descobrir tudo. Curiosa com aquela reunião repentina, Marlene se aproxima silenciosamente da porta da sala de Basílio. Ela para ao lado e inclina o rosto, tentando escutar alguma coisa, mas o que ouve são apenas sons abafados. Seu coração acelera e sua curiosidade aumenta. Marlene olha discretamente para os lados e, percebendo que o corredor está vazio, leva a mão à maçaneta e a gira devagar, abrindo a porta apenas o suficiente para enxergar lá dentro. O que ela vê a deixa completamente chocada. Seus olhos se arregalam ao flagrar Zélia e Basílio aos beijos, completamente envolvidos um no outro. Ela sente o ar lhe faltar por um instante e murmura: "Não acredito." Ela tampa-se a boca com a mão, tentando controlar sua reação, mas um sorriso começa a se formar em seu rosto. Agora ela tinha algo contra Zélia e sabia exatamente o que fazer com essa informação. Marlene volta para sua mesa, com um sorriso vitorioso nos lábios. Ela se senta, ajeita alguns papéis aleatórios e então murmura para si mesma, com um brilho vingativo nos olhos: "Essa é a oportunidade perfeita para acabar com a Zélia de uma vez por todas." Sem perder tempo, ela se levanta e caminha com passos firmes até a sala de Juliano. Ela bate na porta uma única vez e, sem esperar resposta, entra. Juliano levanta o olhar, visivelmente ocupado, mas percebe a expressão determinada de Marlene e franze a testa. Ele então pergunta impaciente: "O que foi agora, dona Marlene?" Marlene se aproxima devagar e então afirma sem rodeios: "Eu vi a Zélia se agarrando com Basílio dentro da sala dele." Juliano arregala os olhos, pegando a caneta que segurava e a jogando sobre a mesa, incrédulo. Ele então questiona, querendo ter certeza do que ouviu. "O quê?" Marlene cruza os braços e repete com todas as letras: "Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. A Zélia estava se esfregando no Basílio, igual fez contigo." Juliano fica em silêncio por um momento, sentindo o sangue ferver. Sem dizer mais nada, ele se levanta com rapidez e caminha em direção à porta, decidido. Marlene sorri, satisfeita, e o segue com o olhar, enquanto murmura para si mesma: "Isso vai ser interessante." Juliano caminha com passos duros pelo corredor da perfumaria, seus olhos carregados de fúria. Ele chega até a porta da sala de Basílio e, sem se importar em bater,
a empurra com força, invadindo o ambiente. Zélia e Basílio estão no meio de um beijo intenso quando a porta se escancara. Os dois se afastam na mesma hora, assustados com a invasão repentina. Zélia arregala os olhos ao ver Juliano parado na porta, com os punhos cerrados. Basílio, por outro lado, apenas solta um sorrisinho debochado. Juliano avança alguns passos para dentro e dispara, sua voz carregada de sarcasmo e fúria. Então é isso que vocês tanto fazem na minha empresa? Zélia tenta se recompor e arrumar o cabelo, sentindo o peso do olhar de Juliano sobre ela. Basílio, sem se abalar, se recosta na mesa e solta um riso cínico antes de retrucar. Ora, olha quem tá falando. Você faz coisa muito pior, Juliano. Juliano fecha a cara na hora e rosna, apontando o dedo para Basílio. Cala essa boca. Zélia percebe que a situação está fugindo do controle e então tenta intervir. Ela dá um passo à frente e afirma, tentando manter a compostura. Eu posso explicar? Juliano solta uma risada irônica e corta sem paciência. Ah, mas não precisa explicar nada para mim. Você tem que dar explicação pro Orlando. Zélia sente um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir o nome do marido. Juliano se aproxima ainda mais e acrescenta, agora com um tom mais firme e cortante. E quer saber? Eu não tô nem aí com o que você faz da sua vida. Mas não conte mais comigo pra nada. De agora em diante, a gente tem só uma relação profissional. As palavras dele são como um soco para Zélia. Ela abre a boca para tentar argumentar, mas Juliano não dá espaço. Ele se vira e sai da sala com passos furiosos, batendo a porta com força atrás de si. Zélia fica ali, paralisada, tentando processar o que acabou de acontecer. Basílio, por outro lado, apenas solta uma gargalhada baixa, divertindo-se com toda a situação. Ele então comenta, olhando para Zélia com diversão nos olhos. Bom, pelo menos foi emocionante. Zélia respira fundo, tentando se recompor, mas sabe que aquele pequeno deslize pode custar caro. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.